Olá! Hoje é o segundo dia da nossa Semana Natalina 2023. Hoje vamos reler o versículo de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. É um risco mais simples, menor, que me pediram e que vai ser bem fácil de fazer. Vou simplificar o máximo que eu puder. Vamos começar pelas folhas, usando verde maçã, verde pinheiro e branco. Você pode mudar essas tonalidades, o efeito, acredito que também ficará bom. Eu vou te mostrar o segredinho, o único segredo que tem aqui é quem tá por trás fica um pouquinho mais escuro, mas eu vou começar por esta que tá só com uma pontinha aqui atrás das bolinhas vermelhas. Eu vou colocar o verde maçã aqui no meio, chegando quase até a borda. Ó, preenchi aqui, preenchi o meio. Agora eu vou trabalhar com verde pinheiro. Ah, tô usando o pincel número 6. O verde pinheiro é a sombra. A sombra vai onde tem alguma coisa por cima daquele elemento. Tá vendo aqui? Eu tenho bolinhas, essas bolinhas vermelhas, e elas estão por cima da folha. Então, eu coloco o verde pinheiro e já dou uma esfumada. Eu marquei o risco no centro. Passei com o mesmo pincel e dei uma esfumada para os dois lados. E agora eu vou usar o verde pinheiro bem no contorninho. Agora sim, eu vou dar uma caprichada e não é com o pincel 0, tá? É com o pincel número 6 mesmo. Se você quiser, pode fazer até com o número 2, número 4, só que você vai demorar um pouco mais. Olha, eu fiz o contorno e agora eu vou fazer esse movimento, ó, puxando do sentido da ponta para o pé. Só que eu não tô misturando, eu tô puxando mesmo. Vai ficar assim meio manchadinho. Agora eu vou fazer o outro lado. Olha como é fácil. Você viu que aqui no meio ainda tá bem claro. O verde maçã permanece aqui, ó, purinho. Coloco só um pouquinho de tinta. Pontinha. Tá, agora que tá bem esfumadinho, eu posso tanto pegar um pincel menor quanto fazer com o mesmo pincel. Eu vou usar o mesmo pincel. Eu vou fazer pro lado, pro outro lado, pro lado, pro outro lado. Mais um aqui. Você viu que agora eu não esfumei muito. Eu deixei o risco. E nesse intervalo que tem o verde maçã, eu vou colocar um pouquinho do branco. E vou trabalhar com ele assim, ó, fazendo esse movimento. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Coloquei a tinta, eu venho com o pincel fazendo assim. Isso, depois que secar, você ainda pode reforçar. Se ficar muito branco, volta com as outras cores. Se ficar muito escuro, volta com o branco. Olha que fácil. Agora eu vou fazer esse daqui. Eu vou fazer do mesmo jeito.
Olha, já adiantei aqui essas folhas. Perceba como aqui tá por trás do laço ficou mais escurinho e aqui por trás do laço e da vela também deixei mais escurinho. Aqui, esta passa um pedacinho pro lado de cá, tá vendo? Deixei clarinho ali em cima, só e aqui bem escuro. Agora, vamos fazer essas outras duas. Aqui, ó, tem uma que tá bem escurinha, bem achatadinha. Eu vou colocar um pouco mais do verde maçã aqui, ó, desse lado só. E do lado de lá, eu vou deixar mais escurinho. Porque além de ficar embaixo do laço, ela ficou embaixo da outra folha também. Aqui um pouquinho, dou uma esfumadinha. Passo a linha no meio do mesmo jeito. E essa parte aqui fica bem escura. Só vou passar o pincel sujinho. Ó, o pincel sujinho aqui. Isso ajuda a cobrir o risco. E faz um pouquinho de contorno. Agora o risquinho, vou começar dali de baixo. Mais um, pro outro lado também. Lavo meu pincel e já vou colocar o branco. Esse lado aqui tem que ficar bem mais clarinho. Então, eu vou colocar até de 2 vezes. E aqui, ó, só um pouquinho. Essa outra, ela tá inteira, só ficou por cima aqui, ó. Então, é onde ficou por cima. Eu vou deixar o verde maçã também, até bem na beiradinha. E agora eu vou trabalhar com verde pinheiro, começando por aqui. Faço o contorninho lá de cima do mesmo jeito das outras. Passo o traço do meio do mesmo jeito das outras. Ó, limpo o pincel. E agora, aqui, eu só vou passar, a tinta tá molhada, tá? Então, estou passando o pincel por cima para preencher ali que eu não tinha chegado com verde maçã. E agora, daqui pra lá, eu vou fazer o verdinho normalmente. Dou uma esfregadinha de pincel só para quebrar aquela linha que às vezes fica do outro lado. Agora, eu vou fazer aqui, ó, os risquinhos. 1, 2, 3. E na hora de colocar o branco, eu vou colocar o branco aqui um pouquinho mais acentuado. Esse lado. E não chegando muito ali, mas chegando mais aqui, ó, na beiradinha. Isso mostra a sobreposição e a gente vê que essa ficou lá por trás. Ainda tem um acabamento, mas a gente vai fazer depois. Agora, a gente volta pro outro lado, que eu quero ensinar você a fazer esse acabamento aqui. Você viu que esses risquinhos aqui estão para fora do desenho, e aqui eu tenho um espaço, e aqui também, que tá dentro, tá uma entranha. Então, esse espaço aqui eu vou preencher com o verde pinheiro. Aqui também. Eu poderia até deixar essa folha assim um pouquinho mais compridinha, mas eu vou fazer com um pincel zero e o verde maçã uma linha separando a folha do fundo. Ó, pode deixar assim bem acentuado mesmo. Depois aqui também. Aqui a folha tá por cima das frutinhas, então não precisa.
agora com aquele mesmo pincel número 6, eu vou pegar um pouco do amarelo, do ocre. Eu vou fazer aqui, ó, riscos pra fora. Eu pego a tinta, deixo o pincel bem deitadinho e faço riscos assim pra fora. Você viu que ele nem chega a cobrir o risco que tem, que eu deixei ali com o carbono. Vou fazer aqui também, ó. Acompanhe a curvatura e não vá muito, e não vá além do tamanho do risco ali que eu coloquei. Também não é para passar em cima, tá? É só para aquele espaço ali, você vai fazer isso. Agora eu vou pegar o pincel um pouquinho menor. Peguei um número 4 e eu vou com o verde pinheiro, eu vou circular aqui a bolinha. E eu vou fazer, agora sim, você pode colocar o risco em cima daquele que eu fiz. Embora aqui embaixo você vá cruzar tantos riscos que ele acaba preenchendo o espaço. E não precisa acompanhar o ocre. Agora eu acompanhei o risco do carbono, tá vendo? Você pode fazer isso daqui com o pincel maior, ou você, aqui também vou passar uma linha de verde maçã. Você pode até puxar um pouquinho as pontinhas ali com o pincel 0, só que antes, aqui também vai verde maçã, ó, a entranha ali, ó. Se você quiser fazer esse fundo antes, tudo bem, eu acho que vai ser até mais fácil. Preencher, né, essa parte, fazer o ocre. Já vou colocar aqui o meu verde maçã, fechando essa folha, fechando aqui essa folha, aqui também, e aqui também já vou colocar, embora eu ainda não tenha feito as bolinhas, mas já tô usando o verde maçã, já vou terminar aqui. Não é um risco muito fino, tá vendo? Aí, verde maçã só vai onde os dois verdes se encontram. Essa parte aqui, se você quiser, pode usar o pincel 0 e fazer pontinhas. Aí não precisa tirar aqui de baixo, porque aqui a gente já preencheu. Mas só terminar para ele ficar mais definido e mais delicado. Não é uma coisa difícil de fazer, apenas talvez você tenha que treinar um pouquinho. Bom, seguindo o meu conselho, eu vou fazer do outro lado esse fundo aqui, primeiro com o ocre, depois com o pinheiro. Primeiro com o pincel maior e depois com o pincel 0. Já fiz este espaço e este também. Agora eu vou colocar aqui, ó, aquela pincelada de verde maçã para separar a folha. Aqui também eu tenho a pontinha da folha que ficou por cima dessa parte riscadinha. Eu vou colocar um pouquinho aqui também, que vai realçar um pouquinho mais a claridade da folha. E aqui, aquele de lá eu fiz todo assim corridinho. Você viu que você pode cruzar essas linhas também, ó. Fiz umas pra cá, fiz umas pra lá. Eu tenho aqui, ó, no meio do laço, um espaço que eu vou preencher com o verde pinheiro. E vamos fingir que é uma folha. Eu queria colocar esse desenho dentro de um prato, de alguma coisa, mas
achei melhor simplificar. Vou colocar um pouquinho de claridade aqui, ó. Aí, quanto menos elemento, melhor. Porque eu já fico querendo fazer muita coisa, e não é para ficar muita coisa. A ideia desse é para ficar uma coisa mais simples. Agora, ali em cima, eu coloquei mais um pouco do amarelo, porque achei que ficou muito 2, 2. E daí, para equilibrar, coloquei um aqui para cima também. É a mesma coisa. Eu só tô mostrando porque no risco eu não pus. Mas agora no seu risco vai, tá? São galinhos que nem aqueles, só que eles passam aqui, ó, por baixo da folha e vazam aqui uma pontinha aqui em cima. Aí coloquei mais com o pincel número 4 e agora eu vou fazer um acabamento com o pincel número 0 também. Aqui, ó, pontinha, pontinha. Imagina que tá passando por baixo da folha e tá saindo ali em cima. Pro lado de cá, já tá bem escuro aqui, tá por baixo da folha. Só aparece aqui nesse ladinho. E agora eu preciso fazer o acabamento na folha ali também. Aqui, ó. Verde maçã. Às vezes o verde maçã ele vem meio transparente. Aí você coloca, daí a pouquinho ele parece que seca, parece que some. Então o que que você faz? Ou consulta lá a Sonalu Misturinhas, ou mistura um pouquinho do verde pinheiro, pode ser, mas muito pouquinho, com o amarelo limão. Aqui também vou colocar. Agora que fizemos a parte do fundo, eu vou mostrar para você como fazer aquela bolinha uma forma bem fácil. Pincel número 4, vermelho vivo. Preencha a bolinha. Verde pinheiro, não lavei meu pincel. Coloco um pouquinho de verde aqui, ó, do lado direito. Dá uma esfumadinha, não deixa só um risco. E agora um ponto de branco do outro lado. Pronto. Para fazer esse cabinho, você vai fazer assim. Pega verde pinheiro, passa ali. E com o verde pinheiro ainda úmido, que tem mais um cabinho. Com o verde pinheiro ainda úmido, você vai pegar agora o vermelho vivo e vai passar em cima. Ele vai ficar meio sépia, meio marrom. E agora a gente ilumina com branco. Você não precisa agora passar uma linha inteira. Você coloca assim, ó, uma linha, um pontinho, deixa meio quebradinho. Que eu quero dizer assim, ó, ponto, ponto, ponto. Assim. Você viu que desse lado de cá eu coloquei o ponto de luz pro lado da chama da vela e desse lado também. Então, a sombra aqui vai ficar pro lado esquerdo. Do outro lado da vela, a sombra ficou pro lado direito. Aqui, nós temos bolinhas que se encontram e essas duas estão por trás dessa folha. Então, a sombra vai aqui, ó, embaixo e aqui eu separei com um pouquinho da sombra. E a sombra pro lado de fora, porque nesse lado vem a nossa luz, o nosso pontinho. E agora é a hora de você arrumar alguma coisinha que ficou ali, porque era um espaço que a gente fez o fundo
e às vezes sobra um pedacinho de tecido sem pintar. Agora a bolinha, vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Viu que elas ficam pro lado da chama, a luz tá chegando assim. Aqui em cima, o ponto de luz vai ficar desse lado, ó. Agora, você vai olhar no teu risco para fazer o cabinho que passa por aqui. Ele sai aqui de baixo, nem sei se vai aparecer. Ele sai aqui, ó, embaixo da folha. A folha também tem um cabinho. Ele passa por aqui, ops, e sai ali. Tô pondo o verde pinheiro primeiro, depois vou colocar o vermelho e depois o branco. Lembra que eu disse que às vezes o verde maçã ele some? Olha o que tá acontecendo aqui. É isso que tá acontecendo, tá sumindo. O que que eu vou fazer? Eu já vou pôr aqui, uma pincelada de branco, fazendo isso daqui, ó, esse movimento. E o verde maçã em cima do branco. Agora não vai sumir. Aí, eu já vou fazer aqui, ó, o acabamento aqui dentro da folha também. Um risquinho com o verde maçã e um pouquinho do branco. Se você quiser misturar no pratinho, pode misturar. Aqui é acabamento da folha. A gente já pode fazer porque não tem mais nada interferindo. Onde tá por cima do escuro, eu coloquei o branco com verde maçã. Agora aqui, ó, nas pontinhas, inclusive posso por aqui, eu vou colocar só o verde pinheiro. Eu gosto muito de fazer esse espinho. Ela fica bem pontudinha. Aqui eu tenho que pôr o maçã com o branco, tá vendo? Aqui, ó, já vou, não vou nem lavar meu pincel. Maçã. E já vou colocar aqui no meio, em cima daquele escuro que a gente deixou. Vou fazer esse acabamento em todas as folhas. Nas pontas, que estão livres, independentes, o verde pinheiro, fazendo aquele espinho. Aí, onde tá por cima de um escuro, que nem aqui, 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 a gente coloca o verde maçã e depois dá uma pinceladinha de branco. Isso faz levantar, faz aparecer o desenho. E depois no meio, um pouquinho do branco e do maçã também. Vou terminar esse acabamento nas folhas. Olha, tudo que foi feito até agora. As folhas estão prontas. Agora nós vamos para a vela, mais precisamente para a chama. Eu vou usar uma brochinha, é um pituá número 6, com o amarelo limão aqui, ó, no pratinho. Eu tiro o excesso. Agora eu vou fazer aqui em volta. Não tô preenchendo tudo, tá? Só em volta. Eu tô fazendo o reflexo da chama. Mais um pouquinho. E agora aqui, ó. Por que que eu vou colocando assim? Porque às vezes quando a gente faz direto, a gente entorta. Então, a gente vai colocando, vai crescendo, vai rebolando a brochinha. E não fica aquela luz muito... Na verdade, cada um eu gosto de fazer diferente.
Ó, amarelo limão. Pode usar outro amarelo também, se você quiser. Prontinho. Agora, pincelzinho número 4, e eu vou preencher de branco a chama da vela. Aqui em cima, eu vou até puxar um pouquinho esse branco, ó, pra cima daquele amarelo. Ela vai encontrar, vai até entrar um pouquinho assim. Ó, bem pouquinho. Agora eu vou colocar um pouquinho do azul Caribe aqui, ó, bem no centro, aqui pertinho do pavio. Aí eu dou uma esfumadinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão aqui no pratinho e um pouquinho do vermelho vivo. Vai dar um laranja. E eu vou colocar aqui, ó, do lado, uma pinceladinha. Começa lá de cima e vem trazendo, descendo ali pela esquerda. Isso. Agora nós vamos pintar aqui o corpo da vela. Eu vou colocar branco, bem no meio. Aí eu vou usar o azul Caribe em volta. Eu vou puxar um pouquinho desse azul Caribe assim, em cima do branco, para o branco não ficar puro. Mas você não deve preencher, tá? Deixa assim, ó, mais claro, bem mais claro. E por último, bem nos cantinhos, eu vou usar um pouquinho do azul marinho. Ele vai dar um pouquinho mais de profundidade aqui, vai deixar essa vela mais redonda. Aqui embaixo mais escuro. Aí aqui já vou fazer o contorno bem certinho. Não tão bem certinho, ó. Do lado de cá também. Aqui, aqui. E aqui do ladinho. Se precisar, se você invadiu muito, você pode voltar com o branco. Olha só como fica legal. Aqui tá bem molhado ainda, tá? Assim. Agora eu vou mudar de pincel, pegar aquele número 4 pequeno. Nós vamos fazer essa parte aqui de trás. Essa parte é fundinha. Então, eu coloquei o azul marinho já. Essa parte aqui é o escorrido da vela. A vela é azul, então essa parte também é azul. Eu vou começar com o branco também aqui, ó, no centro. Aí, vou passar pro azul Caribe. Já tô preenchendo aqui o escorrido com azul Caribe. Como a gente colocou uma sombra de azul marinho ali, dá pra ver a diferença. Beiradinha azul Caribe. E beiradinha do outro lado também com azul Caribe. E agora, eu vou usar o branco só de pontinha. Ali, eu vou colocando a tinta, ó, não tô esfumando. Colocando. Agora, o lado de cá, eu vou trabalhar a luz aqui, ó. Pra fazer a gota, o escorrido. Sempre embaixo, mais gordinho. Pego aqui, faço o gordinho. Uma ligeira esfumada. Aqui eu vou colocar, aqui ó, dos dois lados.
Um pouquinho aqui, subindo. Uma esfumadinha. Ah, faltou ali em cima, que eu vou colocar aqui. Se ali atrás a gente colocou a tinta assim, só sem esfumar, aqui na frente também. Olha só o que eu tô fazendo. Tô só colocando a tinta. Vai dando pinceladinha. Agora, algumas pinceladinhas para baixo, mas sem preencher inteiro. Aí. Eu vou arrumar isso daqui ainda com pincel zero. Essa partezinha aqui, ó. Eu quero que fique bem acentuada a linha. Para fazer uma divisão com a parte de baixo. Que eu vou puxar um pouquinho para fora. Aí. Bem escorridinho. A outra eu vou fazer da mesma forma e já te mostro. Ah, para completar aqui, eu vou usar o azul marinho mesmo para fazer o pavio. E a outra eu vou fazer da mesma forma e já te mostro. Aqui já tá pronto. Agora eu vou fazer um escorrido aqui, ó. Você faz assim, meio gota. Aí depois pode até pôr mais uns pontinhos. Aqui também, ó, aqui já tem uma gota meio escorrendo e mais uns pontinhos. Vou pôr aqui também. Pronto. Esse laço nós vamos pintar de vermelho, de azul marinho, a sombra, e de branco a luz. Eu vou começar por esta perna aqui. Eu vou preencher inteiro com o vermelho vivo. Você pode fazer com o vermelho que você tiver. Já preenchi. Eu tô usando um pincel número 4. Não lavei meu pincel. Já vou pegar um pouquinho do azul marinho e vou fazer uma sombra. Ó, primeiro, você tá vendo aqui que tem um risco? Então, você vai pôr um pouquinho do azul marinho atrás do risco e vai puxar um pouquinho pra cima, de leve, vai sumindo. Aqui, você vai fazer assim, ó. Não vai puxar na beiradinha, vai puxar um pouquinho pra dentro. Por aqui sumiu. Agora, dá uma arredondada nessa sombra e vai esfumando. Aqui fica assim um vermelhinho mesmo. Com o pincel só sujinho, eu vou passar ali, ó. Aqui vou sumir um pouco também. Mais um pouquinho do azul. E agora eu vou colocar aqui na ponta. E aqui, ó, nessa altura. Eu vou fazer um esfumado. Esse aqui eu vou esfumar também, posso até subir um pouco. Só não venha até aqui, porque aqui é o lugar da luz, tem que ficar mais clarinho, né? Vamos sumir um pouquinho mais. Você viu que aqui eu não coloquei tinta, só pincel sujo. Ele quebra aquele vermelhão. Olha que legal. Eu vou usar um outro pincel, esse é número 2. Só que esse 2 é da Acrylex e esse aqui 4 é da Tigre. Olha só como eles são do mesmo tamanho. Importante que seja um pincel pequeno, né? E eu já vou colocar um pouquinho do branco aqui. Não vou colocar na linha, um pouquinho para dentro. É só para já deixar pronto o lugar onde a gente vai colocar depois uma segunda luz, depois de seco. Ó, deu uma clareadinha, né? Agora, aqui, onde tem o vermelho, você vai fazer a mesma coisa, um pontinho de branco e depois faz assim, uma esfumadinha. Pronto, agora eu já vou preencher novamente essa outra perna. Pronto, já preenchi, agora a gente vai pegar um pouquinho do azul marinho e vai colocar ali. Esse lugar aqui, ó, fica bem escurinho.
mais um pouquinho. Eu tô pegando um mínimo de tinta, tá? Que tem um risco. Você vai passar a tinta aqui, ó, bem em cima do risco. Pode até chegar lá no final. Aqui, embaixo da dobra do laço. E vai ficar assim um espaço ali mais claro. Um restinho de tinta que eu tenho, não, vou pegar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de tinta, só que eu peguei acho que muito. Então eu já vou colocar tinta aqui na pontinha, tinta aqui na pontinha e agora aqui. Você viu que tem um risquinho assim? Então a sombra vai ali, por trás. Volto, cresço um pouquinho pra cá. E assim, ó, vai sumindo, some. Não chega até aqui o cantinho. E agora aqui embaixo, vou deixar um pouquinho mais escuro. Borrei pra fora. Vou crescer um pouquinho. O pincel tá com rebarba. Tem que aparar de novo. Agora eu tenho muito, vou aproveitar e vou pôr aqui nessa pontinha. Vou deixando a mão bem leve, só com o peso do pincel, para tirar aqui, ó, essa divisão de cores. A gente vai passando, esfregando o pincel, vai ajeitando, só não deixe manchado, assim, não deixe muito manchado aqui. É só persistência, se precisar, lava o pincel e volta a esfregar. Agora eu vou lavar o pincel e agora eu vou colocar o branco. Olha só, vai um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora eu vou unir por esse pedacinho de vermelho que ficou aqui, que fica mais branquinho, aqui mais branquinho. Só limpei o pincel ali dentro. Agora esse lado de cá, também não tô colocando tinta fazendo linha. Eu tô colocando tinta um pouquinho para baixo do contraste ali de escuro e claro. Aí eu vou limpando o pincel e nessa limpada de pincel eu vou empurrando o branco. Olha como que fica. Não fica ali uma linha rígida. Por um pouquinho mais. Mas aqui também. Depois que secar, a gente volta fazendo de novo o mesmo movimento com a luz. Porque agora a tinta está úmida e elas vão se misturar bastante. Aí, agora eu vou preencher. Primeiro vou fazer esse lado aqui. Eu vou colocar, não vou preencher, eu vou colocar aqui, ó, desse pedacinho aqui um pouco assim do vermelho. E agora eu vou preencher o restante aqui com o azul marinho. Até o final. Aqui só não vai se misturar porque no de baixo tem vermelho. Então a gente vê bem certinho a linha ali, a divisão das duas cores. E aqui eu vou bem de leve, tirando esse contorno. Vou entrando, olha, quase não aparece mais o vermelho. Mas é em cima desse tom ali que eu vou colocar um pouquinho do branco. Eu tô lidando com dois pincéis. Um eu tô deixando só pra pôr o branco. Aqui, ó. Tá vendo? A distância, mais ou menos meio centímetro. É um brilho. Aqui pode até abrir um pouquinho, aí vai entrando até sumir. Lavei o pincel, sequei, vou bater um pouquinho aqui para tirar essa divisão. Isso. Agora eu vou preencher de vermelho esse espaço. Agora, peguei de novo um pouquinho do azul, coloco aqui, atrás do nó. Aí depois, tá vendo a linha?
essa linha aqui, ó, vou seguir assim. Escureci bem aqui. Eu vou deixar só uma fitinha de vermelho aqui para eu saber onde que tá o contorno que nós vamos fazer daqui a pouco. Aqui, ó, na altura do risco, você já termina com esse azul, tá? Agora, você vai pegar mais um pouquinho e você vai pôr aqui. Tenho duas linhas. Você vai pôr aqui, vira pra lá um pouquinho e aqui você vai sumir com esse azul esfumando. Que vai ficar assim meio curvo. Vai lidando com o pincel, tá vendo? Meu pincel ainda tem tinta, mas eu não estou apertando. Se eu aperto, vai sair bastante tinta. Mas eu vou deixando bem leve. Olha que legal. Aqui ainda tinha um excesso, peguei aquele excesso no pincel e eu vou colocar aqui na beiradinha. Olha como mudou o tom. Ficou levemente sombreado. Pronto. Aqui tem um pouquinho mais de cor. Assim. Agora eu lavo o pincel e de novo vou usar aquele que eu tô trabalhando a luz. Agora, aqui você tem a linha de fora, aí você tem um azuladinho, aí você vai colocar aqui, ó, seguindo, olha só, o gordinho, eu faço o gordinho, colocando um pouquinho de tinta, colocando, ainda não tô esfumando. E aqui eu subo. Depois, bem aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, eu vou abrir um pouquinho isso daqui. Vou pôr mais um pouquinho de tinta, porque aqui eu quero mais clarinho. E aqui é só ir trabalhando com o pincel, vai trabalhando com ele assim, ó, de ladinho. Vai até o final e deixa naquela largura. Só que aqui você vai crescer um pouquinho pra trás e pra frente. Tô pegando de pouquinho. E aqui de novo, só a largura do pincel. Depois você tem aqui esse espaço que entrou. Não cresça ele pra lá, tá? Vai terminar aqui. Aqui pode vir até embaixo. Aí eu tenho a beiradinha do lado de lá. Um pouquinho também. Aqui, vou pôr um pouquinho mais. Você viu quantas vezes eu coloquei? É assim mesmo. Se você colocar demais da primeira vez, você não controla. De pouquinho, a gente consegue. Você viu que eu não entrei aqui em cima do azul, chegou por aqui, eu vim puxando pra cá. E é isso aí. Agora eu vou preencher o outro lado. Esse daqui, eu nem preenchi esse lado, porque é do mesmo jeito daquele. Eu deveria ter feito primeiro. Não fiz. Vou fazer agora. Eu já tinha até pego o azul para fazer a sombra, mas eu vou colocar aqui, bem aqui no gordinho, o vermelhinho. E depois o azul vem fazendo um pouquinho de sombra. De forma que esse vermelho não fique puro. E agora vou mudar o pincel e vou pôr aquele pouquinho de branco entrando. Lava o pincel porque tem muito. E venho do ladinho disfarçando. Assim, ficou mais clarinho que aquele, mas não tem problema não. Não tem problema, nós vamos clarear aquele de novo. Agora eu vou pegar de novo um pouquinho do azul e a gente vai começar a fazer a sombra. Eu vou começar por esta daqui, que ela é... Não, vou começar aqui, ó, atrás. Aí depois eu já puxo aqui, em cima do risco.
Mais um pouquinho, porque aqui embaixo fica um pouquinho mais forte. E aqui, ó, vai pra lá e vem sumindo. Tem um pouquinho de tinta aqui. Você tá vendo que aqui tem uma esquina? Aqui, ó, nessa esquina. Você vai pôr um pouquinho da sombra e vai fazer assim com ela. Eu não coloquei tinta direto do pote, é só o que eu tinha aqui que eu limpei e ficou um pouquinho de tinta no pincel. Daí coloquei aqui na esquina e puxei. Vai ficar assim, pedacinho, mais ou menos 1 centímetro aqui em cima, daí puxa. Agora, aqui embaixo, eu tenho um outro risco. Você vai colocar a tinta em cima desse risco, vai esfumar pra dentro, pra cima, meio arredondado aqui no final. Vou pôr mais um pouquinho. E aqui ele vai fazer assim, ó. Ah, gente, não é difícil não, eu falei que o risco era para iniciante. E agora aqui, sem colocar na borda, um pouquinho para dentro, tem assim um pouquinho de sombra também. Pronto, pronto, pronto. Branco. Vou começar com o branco aqui, ó. Eu tenho um escuro e aqui eu vou ter um claro, mas eu não vou passar uma linha. Eu coloco a tinta ali e venho sumindo. De novo, coloco ali e venho sumindo. Agora, eu vou colocar a tinta aqui, tá vendo esse espaço? Seguindo, aqui tem o escuro, seguindo. Eu coloco de novo, só que esse branco eu vou trabalhar assim, para os dois lados. O escuro veio só para trás ali, esse branco é para os dois lados. Posso começar bem aqui da linha mesmo. E aqui ele vem sumindo. Pode deixar manchadinho, um pouquinho manchadinho, pode. Aí, mais um pouquinho do branco. Vou tirar o excesso de tinta aqui e vou pôr um pouquinho aqui. Ó, aquele excesso já praticamente sumiu. Tenho um pouquinho de tinta aqui ainda, eu vou colocar nesse lugar aqui que tem o vermelhinho puro. Vou descer com ele com cuidado para não passar em cima do azul. Ali. Desci com o branquinho. Um pouquinho mais aqui. Esfumo, esfumo, esfumo. Pronto. Essa parte aqui acho que ficou muito forte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do vermelho de leve em cima. O que que vai fazer? Vai rebaixar um pouquinho esse azul. Ele vai ficar, esse meu aqui é o azul marinho e o vermelho vivo. Ele fica até, ele não fica pro violeta. Ele fica mais pro sépia, pro marrom. Azul com vermelho deveria fazer o violeta, né? Mas só que é o magenta. Se você olhar as minhas misturinhas, as aulas que eu dei de misturinha, tem todas as misturinhas que você... Quer dizer, não tem todas, as mais usadas, com base nas tintas das cores da Acrylex. Mas é um quebra-galho. Para você que não tem todas as tintas, é só olhar que você aprende a misturar. Pode até fazer um vidrinho com as cores já misturadas, seguindo a proporção, né? Agora, um pouquinho do azul aqui, ó, embaixo. Não cheguei na bordinha, porque eu quero deixar uma pontinha ali. E onde tem o risco, você segue mais grosso embaixo, mais fino em cima. Aí, agora o contrário vem com o branco, de cima para baixo. Pontinho, pontinho, pontinho. De cima para baixo, de cima para baixo e de cima para baixo. Aqui eu não faço assim, eu viro meu pincel, porque eu já quero deixar a linha ali, ó. Isso!
Agora, antes de fazer, ó, já tá seco aqui embaixo. Então, eu já posso colocar mais um pouquinho de branco em todas aquelas áreas. Olha como já tá, como realça muito mais depois que tá seco. Só que a gente já preparou o caminho, né? Então, fica mais fácil. Prontinho, agora eu vou ensinar você a fazer o contorno. Eu vou usar o branco e um pincel zero. Olha, daqui, saindo do branco, eu venho até o final, depois eu subo e acabou a tinta, parou. Não tem contorno até o final, tá? Aqui, esse lado, eu vou começar aqui, ó. Eu venho aqui pra baixo até o final. Depois eu vou pra lá, faço a curva e meio que sumiu. Aí eu começo aqui do vermelho, ó. Eu venho pra cá até o final. Depois eu começo dali e continuo até o final. Essa parte aqui, ó, também eu tenho um contorno na parte de fora. Saio dali, cresço. Depois eu vou sair daqui, ó, bem dessa área mais clara. E morreu, sumiu. De novo, pego tinta, vou apoiar meu dedo, saio da área clara, vou pra lá e depois da área clara eu venho pra cá. Aqui eu tenho um contorno assim. Fica mais escurinho ali, mais clarinho aqui onde tem o vermelho, mais forte. Vem sumindo, que é a área de sombra. Aqui também, ó, começo no vermelho, venho sumindo. Comece sempre na área de luz. Aqui vem só um pedacinho assim, porque o contorno mesmo vai ficar nesse daqui, ó. Você viu que eu terminei aqui, ó, na área vermelha. Depois aqui, fiz o contorno, saio do branco, atravesso o vermelho, aqui já tem um branquinho, e esse daqui vai encontrar. Depois aqui em cima, eu também tenho um pouquinho do contorno. Vou sair ali do branco e vou descendo. Você viu que esse tecido, ele é um pouco grosso. Não fica aquela linha perfeita. Aqui tem uma esquina. Aí eu desço assim, ó, sumiu. Desse lado aqui não tem contorno. Vou realçar um pouquinho essa linha aqui. E vou realçar um pouquinho essa linha. Não pode deixar essa parada aqui, tem que sumir. Pronto. E agora aqui. E agora aqui em cima. Meio crespo, ó, acompanha ali o desenho do laço. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto, lindo esse laço. Tem alunas minhas que adoram laços. Agora você, aqui, um glitter, nossa, maravilhoso. Olha, essa chama não me convenceu. Eu queria fazer uma chama bem delicada, não gosto. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro em cima desse branco, assim, sem invadir a área do azul, tá? Por fora, tá vendo? Tô pondo em cima do branco. Dos dois lados. Saiu um pouquinho ali. Agora, eu vou pôr um pouquinho do vermelho na ponta de cima do lado esquerdo. Aí, agora eu tô um pouquinho mais satisfeita. Porque eu gosto da coisa colorida. Eu tento fazer clarinho.
Eu me esforço, mas não é do meu gosto. Quer dizer, eu gosto do clarinho, admiro trabalhos suaves, delicados, mas pra mim, o meu gosto mesmo é assim, mais fortinho. Deixando o azul ali, mas deixando mais avermelhadinho. Vou colocar nesse pavio que eu fiz de azul marinho, vou colocar uma luz com o branco, ó, um pouquinho de branco em cima. Já vou aproveitar que já tá seco aqui, totalmente seco, e vou colocar um pouquinho mais de branco aqui. Só nessa área, porque a vela é azul, escorrido também é azul. Aí, agora eu gostei mais. Agora eu vou pegar o pincel número 10, uma pinceladinha de azul caribe, uma pinceladinha de água, com essa pinceladinha de água, eu vou fazer um fundo azul aqui. Você viu que é pouquinho, não vai nem chegar ali naquele amarelo. Uma pincelada, fiz toda essa área, mais uma pincelada. Agora chegamos aqui, um pouquinho, só aqui dentro, nem tô passando lá por fora. Do lado de cá, um pouquinho aqui também. Mais um pouquinho aqui. Tem 2 risquinhos assim, ó, aqui dos dois lados no teu trabalho. E aqui você vai pegar um pouquinho do sépia. Pode até misturar nesse restinho de azul, se você não colocou muito. Você vai fazer isso aqui, ó. Um pouquinho de sombra ali. Um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Mais um pouquinho aqui. Tem que ficar igual, tá? A mesma intensidade da cor. Mas você viu que eu tô colocando aqui, ó, dentro, na entranha. Aí, aqui, ó, eu já venho puxando um pouquinho na horizontal. Aqui nem precisa, mas aqui eu vou colocar. E do lado de lá, a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho aqui, vou fazer um pouquinho de sombra aqui. E agora eu vou puxar aqui em cima do risco, assim, na horizontal. Acentua um pouquinho mais. Aqui eu tenho que pôr um pouquinho do azul ainda. Pincel úmido, um pouquinho do azul, só nesse cantinho. Pro lado de cima, tá vendo? Pro lado de baixo o sépia, pra cima o azul. Aqui nesse cantinho também um pouquinho. Para quem gosta do glitter, agora é a hora de enfeitar tudo. O trabalho está concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até amanhã!